Oi! O vídeo de hoje é a pedidos. Já que eu fiz uma pequena série sobre as maiores parcerias de todos os tempos, eu agora vou fazer um sobre rivalidades, inimizades e baixarias. Depois da vinheta. Oi! Sou eu aqui, Amanda, no Arte para Você, e vamos falar hoje sobre inimizades, tretas, brigas e barracos que aconteceram entre artistas, grandes artistas, não foram com qualquer um não. E vocês vão ver que rivalidades mais ou menos intensas, algumas que chegam às vias de fato, algumas que provocam rupturas emocionais profundas e outras que se mantêm ali no nível da civilidade, ocorreram ao longo da história da arte desde sempre e perpassaram relacionamentos de grandes artistas. Quando eu estou falando de grandes, estou falando assim de Leonardo da Vinci, Picasso, Jackson Pollock, pessoas assim nesse nível. Então eu selecionei aqui alguns pares que tiveram lá seus atritos, digamos assim, em maior ou menor grau. A gente começa justamente com Leonardo da Vinci e Michelangelo, porque a gente pode começar bem, né? A gente volta lá no tempo, vamos para a Renascença e a gente começa bastante bem. Tanto Da Vinci quanto Michelangelo, eles tinham um treinamento muito parecido e eles já eram, em vida, reconhecidos como dois dos maiores artistas contemporâneos, no caso lá, né, naquela contemporaneidade. Ambos atingiram reconhecimento ainda em vida e ambos eram artistas muito reconhecidos. O Da Vinci era mais velho que o Michelangelo, então quando o Michelangelo tinha lá seus 20 alguma coisa, o Da Vinci estava chegando já nos 50, na meia-idade. Lembrando que isso era na Renascença, ou seja, 50 anos significava bem mais do que significa hoje. E teve um dado momento no qual ambos se encontraram em Florença, porque foi encomendado a ambos trabalho numa sala de Florença, a sala dos 500, e ambos faziam trabalhos simultâneos ali, cada um trabalhava no que tinha sido encomendado. Como eu falei, o Michelangelo era um jovem prodígio e ele uma vez provocou o Leonardo da Vinci sobre uma escultura que o Da Vinci tinha deixado inacabada. Então vocês imaginem que um jovem prodígio chegando para o Leonardo da Vinci, que já tinha lá seus 50 anos ou quase 50, e já era Leonardo da Vinci, então não era para qualquer um, e chegou lá para dar uma provocada nele sobre uma escultura que o Da Vinci tinha deixado inacabada. Ele devolveu falando mal do Davi, nada menos do que o Davi, falando que o Michelangelo deveria ter coberto as partes íntimas do Davi, e aí deu lá então uma alfinetada e uma debochada daquela que o Michelangelo considerava até então a sua principal obra. A rivalidade e a inimizade, o incômodo deles de um com o outro, chegou ao ponto de que eles chegaram a ser vistos se xingando pelas ruas de Florença, assim, bate-boca, alto, exaltado, no meio da rua. Oh, che cazzo fai? Mi hai lasciato il locale tuo come una povera stronza. C'ho avuto una giornata di merda, vabbè. Io non mi faccio trattare così da nessuno, capito? Vocês conseguem imaginar Michelangelo e Leonardo da Vinci envolvidos num bate-boca de calçada? Aconteceu. O Michelangelo não tinha inimizade só com o Da Vinci, não. Ele depois passou a ter inimizade com o Rafael. Nesse caso, o Rafael é que era mais novo do que ele e a treta aconteceu no Vaticano. Pois é, porque ambos disputavam, inclusive, os mesmos mecenas, né? A cultura do mecenas na época era fundamental para o desenvolvimento artístico. Nenhum artista fazia nada se não tivesse um bom mecenas. E eles, então, como grandes da sua época, disputavam mecenas. Um pouco depois dessa briga lá com o Michelangelo em Florença, acabou que a confusão entre eles, o atrito ficou tamanho que nenhum dos dois terminou as encomendas. Essa sala foi dada para outros artistas e eles foram fazer outras coisas. O Da Vinci, então, foi embora para a França nesse primeiro momento. E, eventualmente, um tempo depois, o Michelangelo foi chamado para trabalhar pelo Papa no Vaticano. Ele foi pintar nada mais, nada menos do que o teto da Capela Sistina, aquela coisa maravilhosa. E o Rafael também estava trabalhando no Vaticano ao mesmo tempo. Ele estava trabalhando em afrescos que iam ficar no altar do Vaticano. Então eles estavam quase que trabalhando assim, lado a lado, né, na baia, assim, as salas eram vizinhas, eram coladas e eles não se gostavam, não se davam bem. E o Michelangelo, a gente já viu que era um cara chegado lá a ter problemas, né, pessoais com os seus colegas. E eles também protagonizaram uma outra briga meio pública, sim, essa chegou ali no limite da humilhação. O que aconteceu? Eles estavam, os dois, trabalhando no Vaticano, onde, como eu falei, era importante os dois se saíssem muito bem, porque eles disputavam
a atenção do maior mecenas do mundo, que era o Papa à época. Então os dois estavam trabalhando lá a convite do Papa e os dois estavam disputando quem ia agradar mais o Papa. Eles se cruzaram e aí o Rafael andava sempre com assistentes e alunos, ele andava sempre muito em grupo, e o Michelangelo era um cara mais de andar mais sozinho. Eles se cruzaram no Vaticano, o Michelangelo olhou para o Rafael assim e disse: "Você sempre cercado de uma trupe como um artista de circo", ao que o Rafael respondeu: "E você sempre sozinho, como um enforcado". Deve ter doído essa, hein? Então você vê que nem alguns dos maiores gênios da humanidade estão a salvo de um bom barraco. Outro barraco enorme foi entre Caravaggio e Giovanni, e esse terminou em cadeia. Bom, Caravaggio e cadeia eram bastante íntimos, inclusive o Caravaggio foi um assassino, ele matou um homem numa briga, e essa briga levou ele a ser condenado por assassinato. Ele passou seus últimos anos de vida em exílio, vagando ali pelo sul da Europa, por Chipre, por Malta, pela Sicília, por Nápoles, pela Calábria. Ele chegou até aí a Roma justamente para pedir perdão papal e acabou morrendo no exílio. Mas essa história do assassinato é só uma das muitas e muitas histórias de problemas legais que o Caravaggio teve ao longo de toda a sua vida. Seja marginal, seja herói, não era oiticica não. O Caravaggio já fazia isso muito antes, já vivia sob esse lema, porque um pezinho e meio na marginalidade ele era uma pessoa com uma vida extremamente complicada. E a grande rivalidade que o levou à prisão foi entre ele e o Giovanni. E como é que essa história aconteceu? O Caravaggio tinha feito uma pintura chamada Amor Vincit Omnia. E depois o Giovanni fez uma versão dele desta pintura, na qual ele dava uma ridicularizada, digamos assim, no Caravaggio, porque eles já não se bicavam muito. O Caravaggio, então, acusou o Giovanni de plágio. E aí ameaçou levar ele para a justiça e disse que ia persegui-lo pelo plágio à sua obra. O Giovanni não deu muita atenção, mas ele fez pior. Ele pintou uma outra versão na qual ele colocou o rosto do Caravaggio no corpo do demônio. Então ele estava literalmente colocando o Caravaggio como demônio. O Caravaggio então escreveu uma série de poemas ridicularizando o Giovanni, ridicularizando a sua vida pessoal, ridicularizando inclusive o seu trabalho e dizendo que ia usar as suas pinturas, as pinturas do Giovanni, como papel higiênico. Exatamente. Por causa disso, o Giovanni aí sim levou o Caravaggio à polícia, à justiça por calúnia, ofensa, difamação, etc. E o Caravaggio ficou sim alguns dias na prisão por causa das ofensas disparadas publicamente contra o Giovanni. Depois o Caravaggio voltou a ter N problemas com a justiça, a vida dele foi marcada por isso, culminando com um assassinato. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Complicado.